Ah, tudo que a gente acredita, a gente consegue, no sentido que a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar construir aquilo. Se o que a gente não acredita, a gente nem passa por cima, nem olha. Ouve de um lado e vai embora, porque não quer saber. Por quê? Porque não acredita. Essas coisas, tipo assim, vamos supor que eu tenha sofrido um acidente. E eu fiquei tetraplégico, ou seja, do pescoço para baixo não movo nada. E aí eu escuto. Aí a Norbe chega comigo e disse: Abraão, hoje a situação está difícil. Não está fácil não. Tem um chá da casca de bananeira, que se tu fizer ele durante 7 dias, rapaz, tu volta a andar normalmente. Tu está brincando com a minha cara, né, Norbe? Não vou dizer isso. Não, tu está de brincadeira, né? Aí a Norbe volta para mim e diz: rapaz, é milagrosa aquela casca. Aí eu olho para ela. A pergunta é: eu vou tomar esse chá? O que é que vocês acham? Provavelmente vai. Por que vai? Porque o médico não tem nenhuma chance para me fazer andar. Não é não? Me matar não vai não, eu acho. Eu só faço a pergunta: vai me matar? Não, rapaz, vai te curar. Diz: tá bom. Então eu vou e faço. Outras pessoas vão olhar para ela e dizer: eu não vou nem tentar isso, que isso é baboseira. Que isso é uma besteira. É impossível um chá restaurar aquilo que não tem chance. Não é verdade? Alguns vão olhar e não vão acreditar. Outros vão olhar e dizem: pelo menos eu vou tentar, né? Não tenho nada para perder, não vou morrer. Aí tenta. Tem outros que vão dizer assim mesmo: não tem nem chance, não vou nem tentar fazer isso. É bobagem minha. Eu estou colocando uma coisa que é bem simples para nós. E a simplicidade está exatamente no fato de que eu só faço aquilo que eu acredito. O que eu não acredito, você não faz. Não há possibilidade nenhuma daquilo que você não acredita, e eu não estou falando de coisas sobrenaturais, não. Qualquer coisa que a gente não acredita, a gente nem tenta começar, nem faz. E é por causa disso que as Escrituras nos ensinam que a gente tem que conhecer a vontade de Deus e a verdade de Deus, para que então a gente possa estar diante de Deus e fazer aquilo que Ele quer. Quando Ele te pedir alguma coisa, é porque Ele já te deu condições para te ir e realizar. Se Ele não te deu essas condições, Ele nunca te pede. Deus só vai pedir para nós fazermos alguma coisa ou entregarmos alguma coisa a Ele, se Ele já tiver dado a cada um de nós. Se Ele não tiver dado, Ele não te pede. E é com base nesse texto que a gente tem em 1 Pedro, que a gente precisa ter muito certo daquilo que Deus quer das nossas vidas, para que então a gente possa falar convicto daquilo que Deus está dizendo, para que a gente possa pensar da forma como Deus quer que a gente pense, para que a gente possa agir da forma como Deus quer que a gente haja. Então, hoje a gente vai trabalhar com um texto, alguns textos das Sagradas Escrituras, mas no sentido de entender a respeito da oração, algo que é basicamente comum para toda a humanidade. Quase todo mundo ora nessa vida, ou reza, ou faz alguma prece, ou faz alguma coisa desse gênero. Parece ser muito simples e muito claro. Todavia, a gente não vai tratar da oração particular, a gente vai fazer algumas considerações a respeito do que é uma oração particular, ou seja, privada, pessoal, e de uma oração que é pública, liderando um grupo tipo assim, hoje vai ser um período de oração, e vai ter uma pessoa que vai estar liderando essa oração. A gente vai começar a pensar a respeito disso, de alguém liderando a oração, e a igreja ouvindo essa oração. E aqui a primeira coisa que eu quero fazer basicamente uma separação, uma distinção entre uma coisa e outra, entre oração privada e oração particular. Quando eu falo privada, estou falando a minha oração pessoal. Na maioria das vezes, as pessoas quando oram, mesmo que tenha um monte de gente aqui, assim como está aqui com vocês, essa oração que você faz, na maioria das vezes o teu irmão não escuta. É verdade ou não é? Não é? É uma oração mais
para você, não é para ninguém ouvir, não. Não é verdade? Isso é o que a gente chama de oração privada, é pessoal. Se é pessoal, de que me adianta o Tite ouvir? Precisa ele ouvir. Não é verdade? Você está orando sozinho, é entre você e Deus, não tem mais ninguém. Ainda que você possa pedir por qualquer tipo de pessoa, para qualquer gente, mas ainda assim é sua oração. Não é uma oração para ser externada para ninguém. É tipo assim, eu posso usar um exemplo claro. Quem de vocês fala sozinho aí? Quando a senhora fala sozinha, como é seu nome, irmã? Marina. Marina, está falando sozinho. Quando tu estás falando sozinho e alguém olha, o que foi, Marina? Não faz nada não. Por quê? Porque é ela com ela mesma. Não vou nem dizer que é ela com Deus, mas é ela com ela mesma. Porque a intenção dela, por mais que saia algumas palavras e a gente escute alguma coisa, não é para a gente escutar. Eu não falei para ti, eu não falei para ninguém, eu estou falando aí comigo. Não, eu estou falando aqui comigo. Aí eu tenho muita mania de ficar falando sozinho. E de vez em quando a Joana chega assim, por que tu está falando aí? Por que tu está falando sozinho? Me conta aí, por que tu está rindo sozinho? Eu disse, não, é comigo, deixa isso para lá. Mas esse é o ponto. Quando a gente está orando para Deus, não é para ninguém, é só para Deus. E ainda que saiam algumas palavras audíveis da nossa boca, na maioria das vezes não é para que a outra pessoa diga, o que ele está orando? Não é para isso. Não é para ninguém ficar, estou de ouvido aberto para saber a oração dessa pessoa. Não é, a intenção não é essa. Pelo menos que quem está orando não é para orar para outra pessoa. Quando eu quero orar para uma outra pessoa, eu disse, irmã Nevinha, eu vou orar pela senhora. Eu vou abrir a minha boca e vou orar, literalmente para ela. Ou então eu vou dizer, irmã Nevinha, eu vou orar por esse problema, vou orar em casa pela senhora. Não é verdade? No grupo de oração, no nosso grupo da igreja, muitas vezes acontece um problema, uma situação, e o irmão joga lá. Meu irmão vai passar, no caso do avô está melhor teu avô? Aí o avô vai passar por uma cirurgia. O que é a igreja? A igreja, em oração pelos irmãos, em oração. Quantas orações tu ouviste, João? Douglas? Nenhuma. Isso significa dizer que ninguém orou? Não, significa dizer que o irmão disse que ia orar, e espero que tenha orado. E orou. Mas ele não ouviu, mas não importa. A oração é pessoal. Se alguém podia dizer assim mesmo, deixa que eu vou orar por você agora. Aí ele vai abrir a boca e vai falar diretamente para ele ouvir essa oração. Isso é o que a gente chama de uma oração privada, pessoal. Algumas vezes, na maioria das vezes, ela tem que ser silenciosa. Quando não, em tom extremamente baixo, para que ninguém perceba, porque é sua, não é de mais ninguém. Você não está orando, ainda que você interceda por alguém, não é mais para ninguém. O que entra numa oração pública agora? Diferente da pessoal, uma oração pública é uma oração que todo mundo vai ouvir. Não é o meu irmão só do lado, é a igreja inteira. Esse é o primeiro ponto de uma oração pública, diferente de uma oração privada. A oração privada é só entre você e Deus. A oração pública já não se parte mais só entre você e Deus, é entre você e Deus e a própria comunidade. Toda a comunidade vai ouvir a tua oração. Por isso que quando qualquer um que lidere a oração na igreja, sua voz tem que chegar claramente a cada um dos membros. Se não chegar claramente na mente ou no ouvido de cada um, essa oração não tem como o Bruno, que está aí atrás, lá no último lugar, ele vai dizer amém por quê? Ele nem sabe do que você estava orando. Ele não conseguiu escutar. E não é uma deficiência do Bruno, o Bruno é surdo, por isso que ele não ouviu. Não, o Bruno escuta. O problema é que a oração foi tão baixa, que o Bruno não foi capaz de entender o que se estava orando. Então uma oração privada, ela não pode ser de forma nenhuma silenciosa. Aliás, a oração pública não pode ser silenciosa. Segunda coisa que a oração tem que ser, muitas vezes, a forma como a gente fala, eu vou tomar a minha experiência, porque é melhor tomar a minha do que a de qualquer um de vocês. Quando eu conheci a minha esposa, vocês sabem que o meu sotaque é diferente, e a minha forma de falar é bem rápida. E a minha esposa, ela não conseguia me entender, simples assim.
rapaz, o que esse menino está falando? Era mais ou menos isso. Assim. Eu falava, aí ela ia, né? Para ser educada, né? Mas não estava entendendo nada do que eu estava dizendo. Parece que eu não estava nem falando português. O que significa dizer isso? Aí, com o tempo, né, quando a gente começa a andar mais com uma pessoa, o que vai acontecer? Ela vai começar a entender mais a forma como a gente fala. E a velocidade já não interfere mais. Aí ela consegue entender completamente. Hoje, graças a Deus, eu acho que ela está nos 99% de entender o que eu falo. E quando ela pergunta, hã? Aí eu acelero mais ainda, só de raiva. Hã? Aí eu, mais ainda, eu acelero. Estou brincando, mas a verdade é essa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz uma oração pública, amados, a gente tem que entender que as pessoas elas precisam entender a nossa palavra, aquilo que a gente está falando. Não é somente a questão de altura de voz, é questão também de entender o que se está se dizendo. Se a nossa dicção e a nossa forma como a gente fala não é, e olha, eu estou indo contra mim mesmo, porque muitas vezes eu falo extremamente rápido. Está aí o irmão Jorge que não mente. Não é não, irmão Jorge? E nele não é só um, né? O irmão já está batendo aí a cabeça aí. Eu falo extremamente rápido. Só que aí tem um ponto meu que eu queria que vocês levassem em consideração, é porque eu não sou da cultura de vocês. É tipo assim, pede para um baiano falar rápido. É mesmo, é. Todo mundo estava dizendo que era... E um menino... Então é o mineiro que fala manso. E aí, na minha terra, se fala muito rápido. Muito rápido. Então fica mais difícil. E o sotaque é diferente. Então eu passei, ou seja, a maior parte da minha vida, deixa eu ver, até os 35 anos na minha casa, na minha terra. Então tudo que eu sei, eu falava desse jeito. Aí depois eu fui para o mineiro. O mineiro fala extremamente lento, devagar. Então eles mesmo não entendiam. E a minha esposa não entendia exatamente por causa dessa velocidade. O que eu estou colocando é exatamente isso. Muitas vezes, a gente tem uma velocidade correta, mas a nossa fala não é muito boa. Se eu diminuo o ritmo da minha velocidade, né, de dizer as palavras, vocês entendem bem melhor, não é verdade? Não é? Todo mundo diga assim. Porque não é tão ruim a minha dicção, a não ser a parte da própria sotaque do meu estado, que é muito parecido com o do Rio de Janeiro, né? Muito chiado. Eu estou colocando isso porque, na maioria das vezes, uma igreja, ela é dentro de uma comunidade como Brasília, Pará, Belo Horizonte. Eles estão dentro de uma comunidade que eles já se conhecem, correto? Não vai ter o problema de, se todo mundo fala chiado, alguém vai estranhar que está falando chiado? Eu nem sabia que eu falava chiado. Não sabia. Puxo muito X, né? Eu não sabia mesmo. Depois de anos que eu fiquei fora do Brasil, voltei e fiquei em Belo Horizonte, a minha esposa disse, fala muito com X, rapaz, tu fala muito com X. Como X? Não existe isso. Quando eu voltei para a minha terra, tipo uns 2, 3 anos, eu ouvi o pessoal falando, você fala muito chiado, não é? Fala muito chiado. Aí ela tocou, é assim que tu falas. Ora, é mesmo? Aí eu entendi. Por quê? Porque quando a gente está dentro de uma mesma comunidade, o que dá a entender? Que todo mundo vai entender as suas palavras. Não vai ter dificuldade de entender cada um. Se todo mundo é baiano e todo mundo fala rápido, não tem dificuldade. Agora, se um baiano vai para qualquer outro lugar, ou eu vai para um lugar que fala mais lento, as pessoas que falam lento vão ter dificuldade de ouvir aquele que fala extremamente mais rápido. Eu estou colocando isso porque às vezes quando a gente lidera a oração, não basta somente a nossa velocidade, precisa também uma forma da gente falar mais tranquilo, mais claro, porque nem sempre a gente consegue entender. Se a minha esposa não conseguir entender, é brabo, não é não? É sério, é sério. Mas graças a Deus já entende. Mas o ponto aqui é que a gente não pode falar uma língua que seja estranha a cada um de nós. Porque se for estranha, não tem como a gente dizer o quê? Amém. Não posso concordar com uma oração que, se eu começar a falar em inglês aqui, quantos de vocês conseguem entender inglês aqui? Levanta a mão. Consegue, irmão? Mais ou menos? Aqui. Então,
ele vai entender uma parte desse inglês. Quando ele começar a entender essa parte desse inglês, ele talvez seja o único a dizer talvez um amém. E aí, como é que fica o restante do povo? Não entendeu nada. E é isso que Deus está pedindo para nós, que uma coisa que a gente tem que entender. A igreja ela é feita para ser edificada. Não há outra opção, não há outra possibilidade, que a igreja foi feita para ser edificada. O que é o processo de edificação? É um processo de construção para que as pessoas possam ver um prédio. Isso é uma edificação. A construção de uma vida, uma criança, se a gente não der os alimentos corretos, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ser edificada? Ela vai crescer? Ela vai estar forte? Não. Ela pode crescer de uma maneira muito desordenada e com cheias de debilidades. E uma dessas debilidades é a própria capacidade de entender as coisas, porque não tem alimento suficiente para ela. Ela não foi edificada, ou seja, ela não foi nutrida a ponto de crescer. E esse é o ponto que a gente fala com a igreja. A igreja, tudo que ela faz, ela tem um propósito: edificar uns aos outros. Quando alguém faz uma visita para alguém, é para edificar essa pessoa. Quando alguém ora por alguém, é para edificar a pessoa. Quando alguém prega, é para edificar essa igreja. Quando alguém ajuda para fazer algum tipo de trabalho, seja ele qual for, é para edificar essa igreja. Juntos elas cooperam para a sua edificação. E a oração não é diferente disso. Quando você ora, seja no seu privado, seja no seu particular, você tem a intenção de, quando você ora por algum irmão da igreja, ou pela igreja, ou pelos líderes da igreja, é para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, se fortaleça, conheça mais do Senhor Deus. E quando a gente ora em público, não há outra razão. Porque se eu oro em público para que as pessoas me ouçam, é porque o que eu vou falar e o que eu vou orar é para edificar as pessoas. E as pessoas só são edificadas se elas entenderem o que está sendo dito. Faça um bolo aí para mim, irmã. Agora faça o bolo. Já dá para falar? Já dá para fazer? Por quê? Que isso? Esse bolo tão simples. Qual é esse bolo que eu falei? Acabou. É só isso. Eu estou brincando, mas isso é muito sério. Quando a gente não pensa nos outros, se a gente está orando em particular, ninguém precisa entender, porque eu posso falar errado, eu posso misturar minhas palavras, por quê? Porque Deus entende o meu coração. Ele vai entender. Se eu gaguejo, se eu não gaguejo, se eu erro, não importa. Eu orando particular, Deus vai sempre entender minha oração. Agora, quando eu estou orando em público, as pessoas que estão me ouvindo não são Deus. Elas não conhecem o meu coração, não conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Então, por isso, eu preciso ter palavras corretas para que eu possa chegar a entender o que essa pessoa está dizendo. Porque se a pessoa não está dizendo, o que é que tu vai dizer assim mesmo? Quando você não entendeu o bolo que eu mandei você fazer, o que é que tu ia dizer? Repete mais uma vez, por favor. Eu não entendi direito, acho que foi muito rápido. Não é assim? Se um pregador está pregando, exposição de domingo, Tídio, tu vai levantar a mão? Ô pastor, não entendi não. Dá para repetir de novo? Faz isso, Tídio. Tem chance de fazer isso? De jeito nenhum, porque não é aberto, não é franqueada a palavra para ninguém no culto de domingo à noite. A não ser que o pastor dê liberdade para você dizer assim mesmo: o irmão Jorge, entende sobre isso? Aí o irmão Jorge pode falar. Ô Bruno, consegue perceber isso? Ou então, a igreja, vocês conseguem perceber? Estão entendendo? A igreja vai consentir com uma palavra sim ou não. Deu para entender? É dessa maneira. Mas aqui, nessa forma como eu estou falando, eu estou trabalhando numa aula. E se é uma aula, eu vou fazer pergunta, e você tem liberdade de responder, e tem liberdade também de levantar a mão e perguntar, me explica sobre isso, pergunta sobre aquilo outro, me dá aquilo outro. Isso, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai entrar dentro de um processo de edificação, e esse processo de edificação, ele tem que passar por uma forma de entendimento. Se a gente não entende, não tem como a gente fazer nada. Principalmente se a gente nada sabe sobre o assunto. Como eu vou fazer isso?
Não tem. Então, dentro da oração privada, que a gente pode dizer, você pode falar do jeito que você quiser. Deus vai entender teu coração. Mas a igreja que está ouvindo, não vai entender. Por isso, da forma como a gente vai falar numa oração, que vai liderar e que todo mundo vai ouvir, é importante que a gente perceba isso. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Coríntios, capítulo número 14. Primeiros Coríntios, capítulo 14, verso 14. Quem achou pode ler. Uhum. Continua. Aí, olha só o que ele está dizendo no verso 16. Por que eu tenho que fazer isso? Se eu oro em línguas, seja ela quais forem, como as pessoas dizem, do céu, aqui da terra, não vou entrar nesse mérito, porque a minha intenção não é tratar sobre isso. Falando em línguas, já não é a língua materna do povo que está ouvindo. E se eu estou cantando, não é a língua materna que o povo está ouvindo, eu estou cantando, mas é em outro idioma, seja ele qual for. Ele diz assim mesmo, eu canto muito bem, porque eu sei cantar, eu oro muito bem, porque eu sei orar nessa língua. Mas, verso 16. Tá bom até aí? Se eu oro em inglês, se eu canto em inglês e a igreja não canta, eu sei cantar muito bem, eu posso orar muito bem. E de que isso adianta para a igreja? Se eu não sei o que esse cara está falando, o que essa pessoa está dizendo, como eu posso dizer? Como eu posso concordar com essa oração? Como eu posso concordar com esse cântico? Não sei. Então eu não posso dizer o quê? Amém. Que assim seja. Então, nesse texto, ele diz exatamente isso. Tudo que nós devemos fazer para o quê? Para a edificação, mas o outro não é edificado. E se o outro não é edificado, então você não tem liberdade para orar alto. Ore você com você mesmo, somente para Deus ouvi-lo. E aí no verso de número 18 e 19 ele diz, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10 mil palavras em línguas. E agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia também, continuando nesse mesmo verso 26 agora. (26) 26 a 28 diz assim, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da... Viu que cada irmão tem alguma coisa a contribuir com a igreja? Um tem salmo, um tem profecia, um tem revelação, um tem outra língua, um tem interpretação. Cada um tem um dom diferente para entregar para a igreja. O processo que ele está dizendo é, um tem cada um dessas coisas. Não é todo mundo que tem tudo, não. Mas tudo é dado para ser feito o quê?
para a edificação da igreja. O processo não é para que um seja glorificado no outro, ou um seja mais exaltado do que o outro. É para que tudo seja feito o quê? Para edificação. Tudo tem de ser feito para a edificação. Tudo que na igreja não é feito para edificar a igreja, você se recolhe a sua insignificância, vamos dizer assim. Você não tem direito de se exaltar no meio da igreja. Não importa o dom que você tenha, não importa o talento que você tenha, não importa a habilidade que você tenha. Tudo que você tem é para edificar a igreja. Se você tenta se exaltar por causa disso, você não está edificando, você está ferindo a igreja, você está machucando a igreja de Cristo. Então ele diz: se porém alguém falar em línguas, deve falar dois, no máximo 3, um de cada vez. E alguém deve interpretar. E ele diz: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não estou entrando nos méritos dos dons, eu estou dizendo a ordem como a igreja se processa quando ela está junta. Porque a igreja, quando está junta, ela tem um propósito: ser edificada uns pelos outros. E se eu falo uma língua, aí o outro fala outra língua, e o outro fala... O irmão que está no meio, consegue entender alguma coisa? Eu acho engraçado. Rapaz, está rolando uma cabeça aqui. Eu estive na África. E quando a gente pega a África, não tem basicamente ônibus assim, que nem aqui cidade, aqui a nossa cidade não tem ônibus, né, público assim, coletivo, isso. Então tem alguns carros que tipo uma, sei lá, tipo uma caminhonete assim, que faz com que as pessoas fiquem sentadas nos bancos, mais ou menos assim, né? Transforma a caminhonete em carros, né? Assim, de transporte. Então, nesses carros, as pessoas sentam uma de frente para a outra, um banco de lá, outro banco de quem, e às vezes coloca mais um no meio para colocar mais gente, né? Aí vai andando. Ninguém se conhece com ninguém. Quando vê, todo mundo está falando com todo mundo. E o pior, um está falando aqui, o outro está falando do outro lado, e tem uma pessoa aqui no meio, aqui falando, como se a direção fosse correta, né? Que aí está maior bagunça e todo mundo se entendendo lá, pelo menos do jeito que está. Por quê? Porque a cultura deles não tem problema. Aí eu fui para a Tailândia. Na Tailândia, ninguém fala com ninguém. É tão educado o povo que ele não consegue falar com você daí. Se você está ali, ele faz assim. Se você tiver que falar com essa pessoa tem que estar aqui do teu lado. E falar, conversar. Você consegue entender isso? São comportamentos e culturas que é mal educado para eles a gente falar. Tipo assim, eu vou falar com o Tite e ainda tem um Lecis bem aqui na frente. Não posso fazer isso. Não posso levantar minha voz. Não há gritos. Já em Guiné-Bissau é a maior zoeira, altão, e cada um falando mais alto que o outro, e está tudo certo. Um tailandês, ele ficaria escandalizado. Que tipo de povo é esse? Dá a entender que quem chega, parece que estão brigando. Tamanha é a altura que fala, mas não estou brigando, estou falando normal. Você conhece pessoas que falam assim, bem alto? Que se você chega assim e diz assim, nossa, esses bichos estão brigando, eu vou me afastar daqui. É ou não é? Mas não estão brigando, é o jeito que eles estão falando. Para algumas culturas isso é mal educado, para outras não tem nada de mal educação, é o normal. Eu estou colocando isso porque quando a gente está num grupo que todo mundo fala alto, as pessoas não conseguem entender. Conseguem entender o que está se dizendo? Não conseguem. A igreja é um lugar em que as pessoas precisam ouvir, amados. Esse é o ponto da igreja. Para que eu seja edificado, eu preciso ouvir. E se há muitas vozes, como eu vou entender? Isso gera o quê? Edificação ou confusão? Confusão. E se é confusão, eu não sou edificado. Então eu entro vazio e saio vazio. E o processo não é esse na igreja. O processo é que seja edificado. Se você vem para dentro da igreja, você vai ser edificado. Se você não está sendo edificado, está havendo confusão no meio da igreja. E o texto ele diz mais ou menos, ele diz assim basicamente:
Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Ó, quem estava falando já se calou. E começou a falar o outro. Pois vocês todos podem profetizar. Tem alguma dificuldade de profetizar? Não tem nenhuma dificuldade. Não estou falando dos dons, eu quero colocar repetidamente. Eu não estou estudando sobre dons espirituais. Eu estou dizendo exatamente a ordem como a igreja está se processando. Todo mundo pode profetizar. Todo mundo quer dizer, todo mundo pode orar, todo mundo pode profetizar. Mas uma coisa é certa. Como ele diz no texto, oxe. Verso 31. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos. Deus é um Deus de desordem? É um Deus de paz. E se há confusão, a igreja não é edificada. Se a igreja não é edificada, não serviu para nada nossas orações. Porque se a gente está junto, a gente deve comer junto com uma ceia, deve celebrar junto, devemos cantar juntos. Sempre o culto da igreja é um culto congregacional. O que é um culto congregacional? É um culto que todo mundo participa. Eis a razão porque muitas igrejas presbiterianas não aceitam coral. É bonito não coral. Mas quantos de vocês, quando um coral está cantando, vocês cantam? Ninguém canta. Não é verdade? Só fica uma apresentação. É ou não é? Mas o culto é congregacional, por que só eles cantam e a gente não pode cantar? Não é o tempo do louvor? Não é o tempo da parte de música que deve ser cantada ao Senhor? Porque só um grupo sabe cantar e a gente não canta. E a gente tem que assistir a eles. É um show? É um espetáculo? Não estou dizendo que é errado, mas é um culto. Se é um culto, as canções que o canto coral deveria cantar, é o canto que todo mundo deveria saber. Porque se há um canto que só eles sabem, não é para o culto da igreja congregacional. Deveria ser ensinado para a igreja o canto, a gente vai cantar essas músicas, aprendam aí. Deixa a igreja ouvindo. Agora vai ser amanhã, a gente vai cantar. E aí sim vai. É fácil cantar em coral? Não é. Por isso que é mais difícil ainda a gente trabalhar com isso. Mas eu sei que tem muitas igrejas que tem coral. Tudo é muito bonito, irmãos. Vocês viram um coral ontem que estava aqui, não estava? Não era bonito? Quantos de vocês cantaram as músicas dele? Vamos lá. Cantou aí, Norby? Estava bonito, não estava? Entende por que a gente tem que ser inteligente nesse sentido? Quer dizer que a gente não vai ter coral? Não, não é isso, o ponto não é esse, o ponto é que a igreja tem que dar o seu louvor para Deus, e todos juntos. E se é todo mundo que tem que dar junto o louvor, como é que só um grupo pode saber o cântico de Deus? A gente tem que ser ensinado todas as músicas que um coral vai cantar, para que então a gente também junto possa cantar. Se vai ser uma apresentação, então bora fazer uma apresentação. Tem uma cantata que vai acontecer dia de Natal. Quantos vão saber a cantata? Só quem está cantando, não é verdade? Então separa um tempo para a gente assistir no sábado. Não vai ser um culto, vai ser a cantata. Simples, não tem nenhum pecado nisso, mas não é um culto. É algo que está sendo dado a Deus, mas não é um culto. É uma apresentação. E isso, irmãos, isso tem a ver com ordem e decência. Com ordem, de maneira que a gente possa entender. Existe uma ordem que todos nós somos chamados a cultuar a Deus. Todos nós somos chamados a cultuar a Deus em comunidade. Porque se não é para a gente estar junto para cultuar a Deus, cada um cultue Deus em sua casa.
É isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. Está com fome? Come primeiro na tua casa, depois vem e come, ceia junto. Ou vocês não têm comida na casa de vocês? O apóstolo Paulo estava falando porque a ceia do Senhor que vai ter hoje à noite, a ceia do Senhor era feita exatamente isso. As pessoas traziam comida nas suas casas, que era chamada a refeição do amor. A refeição ágape. As pessoas traziam comidas e elas traziam um banquete no dia da ceia. Quando estava no dia da ceia, que era todo domingo, as pessoas sentavam e comiam e jantavam e depois ceiavam. O apóstolo Paulo dizia exatamente isso, que as pessoas vinham, comiam, chegavam cedo, porque a maioria das pessoas eram escravas nesse tempo do primeiro século. Então elas passavam muito tempo sendo servas, trabalhando nos campos, então elas voltavam para a igreja lá por volta das suas 5 horas, já chegando tarde, porque saíam do serviço. Qual é o trabalhador que sai antes do sol? Está aí o Naná, que de vez em quando eu chego na casa dele lá na fazenda, ele está, vou tomar meu banho, estou terminando de tomar meu banho, já está escuro. Porque todo trabalhador de lavoura sabe que precisa do quê? Do sol. Não é assim ou não é? Quando o sol baixa, acabou o nosso trabalho praticamente. A igreja era assim no primeiro século, então ela vinha, os ricos que não tinham esses todos trabalho, traziam suas comidas, seus banquetes, comiam à vontade, se embriagavam, depois comiam a ceia. Os que chegavam por último não tinham nada para comer. Essa era a vergonha. É assim, eu vos louvo por causa disso, de forma nenhuma vou louvar vocês, pois vocês não têm comida em casa para comer? Vocês não podem esperar uns pelos outros e então comerem, partir do pão e tomar do cálice? Por quê? Porque a igreja ela é presa pela edificação. Se eu penso só em mim mesmo, eu sou egoísta e não faço parte dessa igreja. Ou pelo menos eu não estou entendendo o que é ser igreja, que é membro uns dos outros. Então, seguindo o nosso texto, para que a gente possa liderar por meio de uma oração, a gente tem que entender isso muito claro. É preferível que alguém conheça a igreja, a congregação e suas necessidades para poder orar pela igreja. Ou seja, quem deve orar e liderar uma oração? Vamos pedir Luzia, ore pela igreja, ore por nós. Quando eu pedir para a Luzia orar, eu tenho que entender que a Luzia conhece a igreja. Porque se ela não conhece a igreja, ela vai pedir o que para Deus? Vou contar uma história para vocês da Escritura Sagrada. Eliseu era um homem de Deus e andava. A Bíblia é clara que havia uma mulher que olhava para Eliseu e disse: eis que esse homem é um santo homem de Deus. O marido dela disse assim mesmo: vamos permitir que toda vez que ele passe aqui, ele coma na nossa casa? Então ela parava ele quando Eliseu estava passando, aí ele chamava, obrigava Eliseu praticamente, aí Eliseu sentava e comia. Ficava naquele dia com ele. E ia embora para suas viagens. E seguindo. Chegou um tempo que a mulher disse assim mesmo: poxa, esse homem de Deus é tão bom. Vamos fazer o seguinte, meu marido, vamos construir um quarto lá para ele, lá para cima, porque toda vez que ele passar por aqui, ele fica mais acomodado lá em cima no nosso quarto. Aí disse: tudo bem, mulher, vamos construir. Aí construiu um sobrado, né, tipo assim, um quartinho para ele lá em cima. Quando Eliseu passou, Eliseu disse: não, Eliseu, fica com a gente, a gente fez um quartinho para te ficar, toda vez que tu passar por aqui, tu pode ficar aqui e descansar aqui. Aí Eliseu: tudo bem. Ele ficou. E assim sucedeu por alguns tempos. Eliseu andava com um moço, que era um discípulo dele, Geazim, e ele diz assim: Geazim, o que eu posso fazer por essa mulher? Porque toda vez que a gente passa por aqui, ela me constrange a ficar na casa dela, com o marido dela, e eles nos tratam muito bem. O que eu posso dar para essa mulher? Ele é um profeta, irmãos. Tudo que ele pedisse para Deus, ele daria. Deus daria para essa mulher. O profeta fica pensando, disse: o que eu posso dar para ela? Eu não sei o que eu posso dar. Porque aqueles homens, a Bíblia diz que eles eram ricos, aquele casal. Então Eliseu disse: o que eu posso dar? Não. Que tipo de bênção pode ser para um rico? Geazim ficou assim mesmo, disse: Eliseu, eu percebo que eles não têm uma coisa. O quê? Eles não têm filhos, Eliseu.
Sério? Não tem filhos. Ele vira para a mulher e disse: dentro de 1 ano, tu vai ter um filho. A mulher se assustou. Dentro de 1 ano, o que aconteceu? Estava grávida e o menino nasceu. Feliz da vida. Passa-se mais ou menos uns 5 anos nessa história. O menino já está crescido, já está trabalhando assim com o pai, indo para a lavoura. O menino tem uma dor de cabeça muito forte, ela volta para casa. Vai para a tua casa, meu filho. Tua mãe vai cuidar de você. Então o menino volta para casa, ele pega, morreu na hora. Não teve tempo mais nada. Essa mulher pega o filho, coloca o filho no quarto de Eliseu e vai embora. E disse: vamos atrás do profeta. Aí eu disse: meu marido, eu vou atrás do profeta Eliseu. Mas hoje não é sábado, não é lua nova, não é dia de culto. Por que tu vai? Está acontecendo. Não está acontecendo nada, está tudo bem, o filho está morto. Ela vai até Eliseu. Encontra Eliseu. Eliseu olha ela distante e diz: Geazi, vai até essa mulher e pergunta o que está acontecendo com ela. Pergunta se está bem ela, se o marido dela está bem, se tudo vai bem. Geazi saiu correndo e chegou com ela e disse mesmo: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com a tua casa? Vai tudo bem? E ela disse: vai tudo bem. E o filho morto. Então ela seguiu até o profeta. Quando ela chegou diante do profeta, ela desabou no choro. E ela disse uma coisa, profeta: não te disse para tu não mentires para mim? Te pedi eu um filho? Aí ele disse: vamos lá. Aí Eliseu foi até a casa dela e ressuscitou a criança. Ressuscitou a criança e entregou ela. Aí ela disse: verdadeiramente tu é um homem de Deus. Essa história mostra exatamente algo que é muito importante para nós entendermos a respeito daquilo que Deus faz com as nossas vidas. Daquilo que a gente acredita que Deus pode fazer. Porque Eliseu, ele não sabia nada dessa mulher. Então, quando alguém for liderar a igreja em oração, ela tem que conhecer essa casa. Ele tem que conhecer a igreja. Ele tem que conhecer as necessidades desse povo. Porque se ele não conhecer, ele vai pedir para Deus aquilo que a gente não precisa, amados. Esse é o ponto, quando a gente ora diante de Deus por alguém, a gente precisa conhecer a necessidade dessa pessoa. Porque se a gente não conhece, a gente está pedindo algo que não precisa. Algo que a gente imagina que a pessoa precisa. É por isso que precisa saber. Geazi, com toda a sua simplicidade, disse: Eliseu, essa mulher não tem filhos, Eliseu. Darei um filho para ela. Orarei ao Senhor e o Senhor dará um filho para ela. E essa mulher diz assim mesmo, depois que morre o menino: eu te pedi um filho, eu te pedi alguma coisa, disse para te não me enganares, não mentir para mim. Trouxe o filho de volta. Deus, ele nunca mente, ele nunca se engana. Se a gente andarmos com ele, a gente vai entender o coração das pessoas, vai entender a necessidade das pessoas, vai enxergar a necessidade das pessoas. E a gente vai orar conforme a nossa necessidade, a necessidade do povo. Por isso que alguém, quando orar pela igreja, tem que conhecer sua igreja. Não é uma questão de pastor orar, é uma questão de conhecer a sua família. Se você não conhece sua família, você vai pedir o que para ela? Se você não conhece, não sabe as necessidades. Por isso que quem for orar publicamente por alguma coisa, ela precisa conhecer suas necessidades, precisa conhecer essa congregação. A segunda coisa que a gente pode entender bem claro é que a oração pública, ela é didática. O que significa ser didática? A oração pública, ela é ensinável, ela é uma questão de ensino. Todo mundo que ora, amado, publicamente, ele está ensinando alguma coisa. Se alguém ora repetidamente, quem está ouvindo, se alguém ora de palavras repetidas, estão usando uma palavra de repetição, estão orando repetidas vezes, o que o povo vai entender a respeito da pessoa que está orando? Não é que é bom repetir? Eu acho que Deus se agrada a repetir, porque Ele vive repetindo. Então, repetição é bom. Ela está ensinando. Eu estou orando e estou orando de maneira repetitiva. Quem está me ouvindo disse: então é assim que deve orar, não é? Todo mundo tem que repetir as mesmas coisas. A oração ensina. Pode ensinar de maneira errada,
mas pode assinar de maneira correta. Mas se eu também oro da maneira assim, guiado por Deus, e para que eu descubra e saiba a vontade de Deus, e eu comece a orar sob a vontade de Deus, o povo também vai entender que eu não preciso buscar a minha vontade, eu preciso buscar a vontade de Deus. E nesse sentido, a gente vai orar como a gente ora buscando a vontade de Deus, se a gente orar com a Bíblia. Porque a Bíblia mostra para a gente qual é a vontade de Deus. Então, se eu sei o que Deus quer e o que Deus não quer, eu não posso orar por aquilo que Deus não quer. Eu tenho que orar por aquilo que Deus quer e exige que eu ore. Então, eu tenho que orar biblicamente. Eu tenho que conhecer a verdade de Deus. Eu tenho que conhecer a Bíblia, para que então eu possa orar pelos preceitos bíblicos. Toda a oração dos profetas, toda a oração dos homens de Deus, todas as orações que são dirigidas nas Escrituras Sagradas, vocês vão ver que elas estão baseadas nas promessas de Deus. Se Deus não prometeu, eu não oro. Eu só posso orar por aquilo que Deus promete me dar. Se Ele não me promete me dar uma coisa, não tem possibilidade nenhuma de eu receber aquilo. Sabe por quê? Porque Deus não prometeu isso para mim. Porque o que Ele promete, Ele se assegura que eu vou te dar. É por isso que os profetas oraram exatamente com base nas promessas que Deus havia dado. Quanto nós, igreja, a gente tem um ponto extremamente importante, diferente dos judeus, que a nossa oração ela tem que ser baseada na nossa filiação, no processo de adoção de Deus. Ou seja, a gente vai entrar em oração, certos de que somos filhos de Deus. E quando a gente ora baseado que a gente é filho, a gente não precisa ter uma linguagem muito bonita, muito extravagante, muito cheia de requintada. Não. Vai entender. Assim como a gente entende a linguagem de uma criança como essa. Ela está o quê? 2 meses? Quando ela atingir mais ou menos, tipo assim, uns 6 meses, ela vai começar a dizer algumas palavras monossílabas, né? Papá, mãe. E quando ela atinge mais ou menos 1 ano, ela começa a dizer algumas coisas. Ela aponta mais do que diz. Mas quem está perto de vocês, que está muito, muito perto dessa criança, entende o que ela está dizendo. Qualquer um que chega perto, ela pode esgoelar e dizer, não vai entender. Eu sei disso, meu filho de 2 anos, assim, agora ele começou a fazer 2 palavras. Aí às vezes bate 3. Mas na maioria das vezes é uma palavra só, e é o final da palavra. Como uma monossílaba tu vai entender? Me diz, chegou agora, está falando aqui. E pensa, quando uma pessoa está falando uma coisa e você não entende, o que acontece com você? Não. Se você está dizendo alguma coisa para alguém e essa pessoa não consegue te entender, como é que você fica? Frustrado e irritado. Porque você tenta e essa pessoa não... Aí, tu vai apelar, né? Vai dar grito, vai dar chilique. Uma criança que não tem a capacidade exatamente de lidar com essas emoções, ela vai se irritar e começa a chorar. Por quê? Porque você não está entendendo o que ela está dizendo. E ela está dizendo bem claramente para ela. Mas você não entende. Se você não entende, ela vai dar chilique. E eu estou dizendo exatamente isso. Quando a gente é filho, e a gente está baseado em filho, sendo filho de Deus, Deus vai nos ouvir, não porque a gente é muito excepcional. Não, Deus vai entender o que a gente está dizendo. E vai nos guiar na direção certa para aquilo que Deus está pedindo para nós. Ou exigindo que nós venhamos pedir para a sua igreja. Logo, oração, ela parte para um processo de ensinar, exortar, edificar, consolar, mas também evangelizar. A oração pública nada mais é do que uma oração pastoral. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que significa uma oração pastoral? Irmão Jair, o que é uma oração pastoral? Não sabe explicar? Irmã Cida? Naná, o que é uma oração pastoral? Não, pastoral. A oração pública todo mundo já sabe agora. É alguém que lidera e o resto ouve.
Mas o que é uma oração pastoral? Porque a oração é pública. Mas o que é uma oração pastoral? Tiara? É a oração que eu faço, não é? Porque eu sou? Mentira, está errado. Porque senão, se a oração pública tem que ser uma oração pastoral, e ele tem que ser uma oração pastoral, logo só pode ser pastor que pode orar em público. Mas não é isso. A oração pastoral é uma oração que a gente pode considerar que ela tem todos esses requisitos. Ela ensina, ela te exorta, ela te edifica, ela te consola e ela evangeliza. Quando a gente orar, a gente vai ver isso. Porque ela não é feita por pastores, ou só por pastores, nem só por oficiais. Não. A oração pastoral significa que a gente ora em público, levanta a nossa voz, uma única pessoa, e todo mundo escuta, semelhante a um pastor que prega a palavra, somente ele fala, e a gente só tem que fazer o quê? Prestar atenção. Não é isso que existe? Prestar atenção. Ninguém fala mais nada. Para que no final eu disse, poxa, eu entendi a mensagem. Eu entendi, mas eu acho que eu não concordo muito bem com isso, não. Eu acho que na Escritura ele falou assim que não bate muito certo. O outro já pensa assim, disse, eu entendi e concordo com aquilo. A oração pastoral é exatamente isso. Alguém vai orar e todo mundo vai ouvir para entender o que se está dizendo. E no final eu posso dizer assim mesmo, amém. Eu concordo com isso. Essa é uma boa oração. Eu concordo que essas sejam as minhas palavras. Então, a gente não pode ter outras vozes para se ouvir dentro de uma oração pastoral. Caso isso aconteça, a gente não é edificada. Agora eu queria pegar um texto com vocês. Abrem Atos dos Apóstolos. Não abri 1 Coríntios. 1 Coríntios não. Segundo livro de Crônicas. Capítulo número 20. Olha o que diz. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra com Josafá, contra Josafá. Então informaram Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alamado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele é o rei, um exército enorme estava vindo contra ele, 3 povos se reuniram para destruir o reino de Judá. Josafá sendo o rei, ele ouve essa história, ele sabe que isso é verdadeiro, então ele olha e pensa, essa multidão não tem condições de eu conseguir. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor. Mas eu não vou buscar sozinho o Senhor, eu vou convocar o povo para jejuar comigo. Ele convoca toda a nação de Judá para orar a Deus e pedir a Deus o seu socorro, o seu auxílio. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Todo mundo estava congregado, todo mundo estava jejuando, então ele se levanta e passa a orar ao Senhor. E a oração dele é, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo? Nas tuas mãos estão força e o poder? E a ninguém pode se opor a ti? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? O que ele está orando? Ele está mostrando e lembrando a Deus o que ele, Deus próprio, havia prometido e havia dado ao seu povo. Isso é uma oração o quê? Bíblica. Ele não está orando fiado com uma coisa, ele está fiado exatamente numa coisa que Deus prometeu, que Deus deu, e que agora o povo quer tirar isso que Deus tem nos dado. É como Satanás querer tirar a minha salvação, tirar a tua salvação. Pode? Não pode, porque Deus havia dado. E se Deus deu, acabou. E aí então ele diz assim mesmo, eles a têm habilitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti neste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti
na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele faz uma outra promessa, que quando Salomão construiu o templo e ele dedicou ao Senhor, ele fez uma oração dizendo: Senhor, todo mundo que orar na tua casa, ou mesmo distante, se virar e orar, ouve tu nos céus, perdoa os seus pecados e atende sua oração. A resposta dessa oração, Deus ele vai falar para Salomão, disse: eu ouvi tua oração e vou fazer exatamente aquilo que tu está me mandando. Porque meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos e abertos para toda oração que se faz nessa casa. Ou seja, o que Josafá faz, ele faz lembrar a Deus daquilo que ele prometeu, que ele ouviria as orações e responderia a seu favor, a seu povo, todo aquele que orasse a ele. Josafá, ele está orando um Deus Todo-Poderoso, mostra que Deus é todo-poderoso, mostra a promessa que ele não está pedindo nada além do que isso, que o Senhor nos deu e que o Senhor nos permaneça aqui. E mais, eu estou orando no lugar que o Senhor estabeleceu para a gente orar. E que o Senhor ouviria se a gente orasse aqui. Tem como essa oração falhar? Tem como, irmão Jorge? Não tem. Porque a gente está totalmente cercado na fidelidade de Deus. Não foi tu que prometeste? Se a gente orasse aqui, tu não ouvirias? O que Cristo lhe fala para nós? Até agora vocês não me pediram nada, peçam no meu nome para que a sua alegria seja completa. Tem como a gente falhar? João, ele diz, em 1 João, diz exatamente isso: nós sabemos que Deus nos ouve porque nós fazemos a sua vontade, e todo aquele que faz a vontade de Deus, Deus o atende. Como nós sabemos? Porque guardamos os seus mandamentos. A gente não pede, irmão, fiado, porque a gente tem um vislumbre daquilo que a gente quer, é porque Deus prometeu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Tem como uma pessoa invocando o nome do Senhor e não ser salvo? Invocar o nome do Senhor é uma oração. Quer ser salvo? Invoca do Senhor e tu serás simples. Se tu não for salvo, é sinal que Deus não é fiel, ele é mentiroso. Mas como Deus é Deus fiel, ele disse: todo aquele que clamar a mim, eu salvarei. E assim, o texto ele vai avançando até o ponto que ele diz exatamente isso. Ele chega no final assim: o nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Jaziel disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes de coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com um cântico: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Quando começaram a cantar, aí ele colocaram emboscadas, e assim foram até o final, de maneira que no final de todas as coisas que eles fizeram, todo o povo louvou o Senhor e adorou o Senhor. Um homem ora representando todo o povo. Isso que é uma oração pastoral. Ele ora representando toda aquela gente. E é isso que
quando a gente faz uma oração, quando a gente está numa igreja, de momento de oração, há um momento de oração em que todo mundo vai orar. Mas quando alguém se levantar para orar, os outros irmãos devem ouvir essa oração. Porque ele não está orando por si só, ele está orando por toda a congregação. E a congregação precisa ouvir para que possa ser ensinada, exortada e ser colocada exatamente no lugar em que Deus deseja que nós venhamos estar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu acho que isso, pelo menos, fecha o texto de oração para nós. E oro que o Senhor possa nos conceder mais graça para juntos. Não é uma forma de intimidar ou de diminuir para que a gente tenha medo de orar em público, não. Mas a gente tenha ciência de que quando a gente vai orar em público, não é mais a minha oração, vai ser a oração de toda a igreja. E se é a oração de toda a igreja, eu tenho que ter ciência do que eu estou falando, da necessidade dessa igreja e da vontade de Deus para todos nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. Precioso